informações sobre esse carinha daqui, Dungeons and Dragons, da versão do Dragon Quest. Hoje eu joguei minha primeira sessão da minha campanha de D&D. Tô com essa ficha aqui, de uns personagens de referência. E eu vou falar alguma coisa do que eu achei sobre esse sistema. Por onde começo? Começar pelas classes, né? Assim, um bagulho que esse livro tem de diferente das outras versões de D&D é que não, só o mago pode lançar magia, só o mago e o clérigo. Sendo que o mago só pode lançar magia de mago e o clérigo só pode lançar magia de clérigo. Ou seja, não dá pra fazer aquele no D&D 5E que é sei lá, um guerreiro, sendo que ele... um guerreiro que solta magia. Não tem como. Então, assim, isso é um pouco bom, um pouco ruim, depende do nível do seu personagem, na verdade. Peguei essa ficha aqui pra contextualizar algumas coisas. Primeiro, essa parte da CA, ela é um pouco confusa no começo, porém, é uma mecânica muito diferente de todas as edições. A ficha, eu só acho que na ficha não tem muito... como eu posso explicar? No livro não fala muito sobre coisa da ficha. Coisa que, por exemplo, no D&D 3.0, tem algumas partes do livro que, por exemplo, tem uma foto da ficha, aí tem várias setinhas dizendo aqui colocar tal coisa, aqui colocar tal coisa. Coisa que eu senti que falta nessa edição. E, por exemplo, nessa partida aqui, eu tive que improvisar. Agora na sessão 0. Aí eu improvisei falando que aqui era CA, aqui era a quantidade de vida e aqui era o dado de vida. Aí, porém, correu tudo certo. E outra mecânica que eu achei muito interessante foi jogada de proteção que tem nessa edição. Que é basicamente cada classe, por exemplo, pegar o guerreiro como exemplo, cada classe tem esse negócio aqui, jogada de proteção. Que, por exemplo, um guerreiro nível 3 tem aqui o tipo de feitiço e a dificuldade, que aí coloca nessa parte da ficha. Que, assim, é uma mecânica que eu não sei se isso tem nas outras versões, porque eu não leio muita coisa de D&D. Eu peguei essa edição aqui justamente porque é muito mais simplificada. E é bem... como eu posso explicar? É bem interessante essa mecânica. Também, outra mecânica muito interessante que tem, eu vou pegar aqui na parte do Ladino, que tem isso daqui, que as habilidades, para usar as habilidades, não é com um teste comum. Rola o D20 e soma com o atributo. Não. Basicamente, o Ladino, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem 8 habilidades, que ele pode usar todas, sendo que, para ele fazer isso, ele tem que rolar um D100, um dado de probabilidade, sendo que a lógica que muita pessoa pensa sobre RPG é, quanto maior o número, melhor. Sendo que aqui, não, é o contrário. Nessa mecânica, é o contrário. Quanto menor, melhor. Por exemplo, um ladino nível 2, digamos, ele tá numa masmorra e tem uma fechadura que eles têm que abrir. Ele fala, eu quero abrir fechadura. Ele é nível 2? Então, a dificuldade é 20. Então, ele rola o D100 e se tirar menos de 20, ele consegue. Essa é uma mecânica que eu não vi em muitas edições de D&D.
e nem outros sistemas. E, tipo, e outra coisa também, que eu acho muito interessante os sistemas de RPG colocarem nos seus livros, tipo, Ordem Paranormal, Tormenta e outros desse tipo, que não tem D&D, que é fazerem só um livro. Porque, por exemplo, digamos, no Dungeons and Dragons tem 3 livros. O jogador só precisa ler um livro, enquanto o mestre tem que ler 3. Nessa edição, ele só precisa ler um. Todo mundo só precisa ler esse livro. E os jogadores não precisam nem ler ele todo. Porém, os mestres têm que ler ele todo, porque aqui no final tem uma coisa muito interessante, que essa daqui eu já vou chegar nessas tabelas. Tem como criar uma dungeon. Também tem esse glossário aqui para quem nunca jogou RPG, entender as gírias, tipo, o que é CA, o que é D20, o que é combate à distância, esse tipo de coisa, o que é classe de armadura. Também, uma norma muito interessante que não tem no livro do jogador de D&D, porém tem nessa edição, é esse daqui. Fichas de monstro, que não tem no D&D 5e, tem aqui. Porém, eu não tô falando que não tem esses monstros no D&D 5e. O que eu tô falando, no livro de jogador do D&D 5e, não tem nenhuma ficha de monstro. Só diz, como que cria uma ficha do jogador. Tipo, só como criar uma ficha de personagem. Só isso tem. Porém, se a pessoa quiser mestrar e quiser mestrar, só tem que obrigatoriamente ler o livro de monstros, porque ela tem todos os monstros da D&D. Ou seja, é uma grande vantagem só ter um livro. E, por exemplo, e também ter e essa ficha daqui, você consegue, como eu posso dizer, adaptar elas para muitos sistemas. Porque, ela foca muito mais, nas habilidades que eles têm e, alinhamento, a parte mais, não foca tanto na ficha, os atributos, essas coisas. Foca muito, as habilidades, o que deixa muito versátil usar essas fichas em outros sistemas. Como Ordem Paranormal, Tormenta, Shadow Dark, né? Porém, tem uma coisa nas fichas que eu acho que podia melhorar. Que também tem no D&D 5e, sendo que no D&D 5e tem um jeito mais rápido de fazer isso. Por quê? Aqui, por exemplo, vou usar a ficha do Urso Coruja como exemplo. Dados de vida, tem aqui 5, parênteses, G. Pra quem nunca jogou RPG e tá lendo esse livro pela primeira vez, acha que, G, como assim G? Como assim 5G? Porém, ir no meu glossário, eu só descobri isso esses dias. Ir no meu glossário, eu descobri que é 5 dados de vida do guerreiro. Porque o guerreiro, ele usa dados de 8 faces como dados de vida. Ou seja, por exemplo, digamos, o mestre tá aqui narrando e improvisou, aparece um coruja pra vocês. Fazer esse cálculo ali na hora seria um pouco difícil. Digamos, ele esqueceu qual é o dado de vida do guerreiro. Entende? Seria muito mais fácil colocar o dado de vida. Ou, colocar uma quantidade de vida fixa. Por exemplo, 36, 30 e pouco. Sabe? Ele tem isso de vida. Essa quantidade fixa. Que nem acontece na Ordem Paranormal. E no D&D 5e tem esse negócio da vida fixa. Porém, também tem como fazer isso. Sendo que tem lá, 2d8 mais tanto. Então, isso é um ponto um pouco negativo. Porém, considerando tudo que tem no livro, passa meio despercebido também. E esse livro, ele é, que nem o livro de Ordem Paranormal, desculpa. Porém, eu tô falando muito de Ordem Paranormal, mesmo que esse seja um vídeo sobre Dungeons and Dragons.
acaba que, tipo, no Ordem Paranormal, o livro, ele é tanto pro mestre quanto pro jogador. Porque ele tem fichas de monstro, como mestrar, como fazer a ficha do personagem. E aqui também tem isso, que é você tem ficha de monstro, tem como criar uma dungeon. E a outra parte que eu disse que ia falar agora, mais pro final, e que eu ainda não falei, foi isso daqui. Isso daqui é muito bom pra quem mestra. Tipo, para jogar um D&D, tipo, do nada. Aí os outros falam, bora. Mas ele fala, meu Deus, eu não preparei história, não preparei nada. Isso daqui é muito simples de criar uma história. Sendo que isso daqui não é, tipo, mais pra criar uma história, mas pra, tipo, tabelas de encontros de monstros. E uma coisa que não tem no D&D 5e, que cada tabela é um nível de personagem. Por exemplo, isso daqui é uma dungeon nível 1. Tem aqui vários monstros e aqui o resultado do dado. Ou seja, se eu rolo D20, o resultado é o monstro que aparece. E eu só vi uma tabela parecida no D&D 3.0. Porque no final tinha lá, como criar uma dungeon. Aí tinha um mapinha de uma dungeon e uma tabela enorme. Sendo que essa tabela também, ela não só, tipo... por exemplo, digamos, eu mestro D&D. Não mestro muito, porém ainda mestro. E o meu escudo do mestre, eu fiz, tipo, em casa. Eu coloquei essa tabela, sendo que ela acaba atrapalhando um pouco. Porque, por exemplo, diz lá, você rola, aí aparece lá, sei lá, um Goblin segurando um tesouro tanto nível. Tipo, como assim vai aparecer um tesouro do nada? Porém, o jeito de contornar isso é só, tipo, você vê um Goblin e é isso. Tipo, tirar a parte do tesouro. Porém, assim, minha nota para esse sistema no geral, para esse livro, na verdade, nota 8.9. Por quê? Agora eu vou listar aqui alguns pontos. E eu não sei se vou colocar aqui na edição ou vou ficar com preguiça. Porém, o primeiro ponto que foi ele ter essa nota. Por quê? Alguns monstros não falam tanto sobre atributo, porém, isso deixa muito mais versátil para outros sistemas. Segundo, tem pouca vida nos personagens. Tipo, você cria um mago nível 1 e ele tem 0 de constituição. Se você rolar um dado de 4 lados, que é o dado de vida do mago, e tirar, sei lá, ele só tem 1 de vida. Como contornar isso? E é aí que a improvisação entra. Hoje eu fui mestrar uma campanha de D&D, e aí quando for rolar o dado de vida do mago, tira 1. E ele só ia ter 1 de vida. E tipo, 1 de vida, e detalhe, aqui não tem save de morte, que tem no D&D 5e. Ou seja, se morrer, morreu. Aí, o que eu fiz? Eu falei, tirou 1, rola de novo. Aí tirou 4 e ele ficou com 4 de vida. Aí sempre que for avançando de nível, rola de novo e adiciona na vida máxima. E assim, é uma mecânica muito boa, sendo que tem alguns contras, claro. Então, uma nota 9, 8,9. Uma 9, 8,5. Porém, super recomendo.